Inteligência artificial, blockchain, sensores e drones fazem parte das ferramentas que podem transformar a fiscalização agropecuária no Brasil. Mais do que modernizar processos, essas inovações fortalecem o papel do Estado no suporte e na defesa da sociedade, dos consumidores e também da saúde pública. É sobre isso que a gente conversa agora com o Henrique Pedro Dias, que é diretor de política profissional do ANFA Sindical, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários. Bom dia para você, Henrique. Seja muito bem-vindo ao Real Time. Bom dia, Marcelo. É uma imensa satisfação poder participar com vocês, em especial nesse dia do servidor público. Então, eu aproveito aqui para parabenizar todos os auditores fiscais federais agropecuários que estão na ativa nos frigoríficos, postos de fronteira, aeroportos, nas adjudâncias agrícolas internacional, representando aí o nosso Brasil perante a sociedade e o mundo todo. Parabéns para você também, Henrique, então, como servidor público. Queria que você falasse para a gente o seguinte: de que forma todas essas ferramentas podem revolucionar a vigilância agropecuária no Brasil? Essas que eu citei aí, inteligência artificial, blockchain, etc. Sim. Nós encerramos agora, no domingo, o Congresso Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários, e em um dos painéis a gente tratou exatamente dessas inovações na defesa e fiscalização agropecuária. Então, lá foram discutidos todos os panoramas e o nosso papel, trabalhando perante a sociedade para garantir que utilizemos as tecnologias, inteligência artificial, blockchain, uso de drones, para poder otimizar o papel do Estado, mas sem perder o que é o principal, a nossa prerrogativa típica de Estado, nosso poder de polícia administrativa em a favor da sociedade. Então, sim, a gente pode utilizar todas essas ferramentas de maneira que fortalece o trabalho dos auditores para o agronegócio e para a sociedade. O setor público, na sua opinião, já está bem equipado nesse sentido aí? Sim, a gente já utiliza essas ferramentas. Obviamente, precisamos de mais investimentos, principalmente em pessoal, em estrutura, mas sim, já há diversos programas que a gente utiliza a inteligência artificial, como, por exemplo, o eMonitora, em que a gente programa a inteligência artificial para buscar anúncios nas plataformas que indiquem fraudes, descaminho, contrabando e produtos irregulares para serem retirados, comercialização. E, em especial, agora, atualmente, a gente viu muitos casos do metanol, então a gente teve, sim, algumas ações utilizando a inteligência artificial para retirar esses anúncios suspeitos dessas plataformas digitais. A inteligência artificial e também o Big Data são capazes de analisar grandes volumes de dados agropecuários, identificar padrões de risco também, priorizar inspeções com base em evidências. Eu queria que você comentasse qual é o papel disso daí na garantia da autenticidade dos alimentos. A gente, como consumidor, como é que isso vai ajudar a gente a saber que está comendo um alimento que se fala que é orgânico, de fato é orgânico, sabendo que esse alimento também teve respeitado, por exemplo, o limite de uso de defensivos agrícolas? Exatamente. A rastreabilidade ela é muito importante. É nesse cenário que, utilizando ferramentas como blockchain, a própria inteligência artificial, a gente consegue buscar dados desde lá da plantação, da criação daqueles animais, os resíduos, os medicamentos que foram utilizados, e com base nos programas nacionais, que são coordenados pelos auditores fiscais federais agropecuários, a gente garante que evite os resíduos, Programa Nacional Controle de Resíduos e Contaminantes, por exemplo. Então, há um sistema robusto, sim, utilizando o trabalho dos auditores na fiscalização, nas auditorias e também nos laboratórios federais de defesa agropecuária, fazendo essas análises. Então, sim, com investimentos e inteligência, a gente consegue rastrear a cadeia para garantir que o produto continue sendo seguro e se torne cada vez mais seguro para o consumidor. Ô Henrique, você citou o caso do metanol aí, e a sensação que a gente teve como consumidor é que a gente pode estar bebendo bebidas adulteradas há muito tempo sem nem perceber, que se não fosse essa crise do metanol a gente nem saberia. Por que você acha que, apesar da fiscalização brasileira, essas empresas clandestinas de bebidas destiladas conseguem prosperar no Brasil ainda?
Isso. O Ministério da Agricultura, ele é responsável, né, pela fiscalização e registro das indústrias regulares e também o trabalho, né, de combate ao irregular. Nesse caso do metanol é um pouco mais complexo, porque envolve uma questão criminal, né, envolvendo o trabalho de polícias, porque de fato foram estabelecimentos clandestinos e, enfim, ainda está em processo de averiguação, mas o que a gente precisa é do investimento, sim, em estrutura, em equipamentos, por exemplo, de detecção rápida do metanol e o trabalho integrado entre órgãos, né? A gente não consegue fazer nada sozinho, e aí a gente tem, por exemplo, o Vigifronteiras, que é um programa dentro do Ministério da Agricultura, que é um exemplo de trabalho utilizando a inteligência, o trabalho institucional entre os departamentos do próprio MAPA e com as demais forças policiais e outros órgãos dentro da esfera pública federal e estadual. Então, o que a gente precisa é de integração desses órgãos, trabalho de investimento mesmo na estrutura para que a gente possa exercer o nosso papel. E aqui fica como uma ressalva, a gente tem em processo agora o concurso público que houve nacional, a gente tem 600 auditores fiscais federais agropecuários já aprovados, mas aguardando a convocação em cadastro de reserva. Então a gente espera que o governo aqui, estou representando a entidade ANFA Sindical, que é o sindical que representa os auditores fiscais federais agropecuários, então a gente precisa sim fazer esse trabalho para convocá-los, para reforçar os nossos quadros de pessoal em defesa aí do todo consumidor nacional e do todo mundo. Henrique Pedro Dias, diretor de Política Profissional do ANFA Sindical, Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários. Muito obrigado pela sua participação hoje no Real Time e bom dia para você.